Olá, oitavo ano. Eu trago para vocês aqui o repasso, a nossa revisão para a nossa atividade avaliativa, tá certo? Como eu expliquei no vídeo anterior, eu deixei uma tabelinha com os verbos, caso vocês precisem consultar o que não tiver aqui na sua atividade. Na primeira, eu já peço você para formar o particípio dos verbos regulares que aparecem aqui nas colunas, tá certo? Lembre-se como é a formação do particípio. Os verbos terminados em ar têm uma terminação, os verbos terminados em er e i têm outra terminação. Busquem a raiz, acrescente ou a terminação referente aos verbos e coloque eles aqui em particípio. Por que nós precisamos desses verbos em particípio? Para a gente formar mais tarde, olha, o pretérito perfeito, que pede na atividade 2. Coloquei o verbo principal entre parênteses, vocês já estão acostumados a fazer esse tipo de atividade. Formem o pretérito perfeito. Lembrando que o pretérito perfeito é um verbo composto. Ele tem o verbo principal em particípio, mas antes dele, eu preciso colocar aqui o verbo auxiliar, que é o verbo haver no presente, de acordo com o sujeito da minha frase. Então, leiam suas frases com atenção e formem o pretérito perfeito desses verbos, como na letra A. Javier e Carmen no poder comprar os regalos para seus filhos. Então, se Javier e Carmen são eles, busque a forma correta do verbo haver conjugado no presente e escreva aqui, e só então vocês façam o particípio do verbo principal, tá certo? Corrigimos isso juntos no próximo vídeo, na sexta-feira. No 3, nós temos o pretérito imperfeito, tá certo? Esse pretérito imperfeito, você vai usar os verbos que estão indicados no parênteses, mas ele não é uma forma de verbo composto, ele é uma forma simples. Lembra que ele é aquele pretérito em que uma ação ocorreu no passado e não acabou no passado. Ele tem perdurância no presente. É uma coisa que eu costumava fazer, tá certo? O que eu fazia, como no português, eu sempre falava com os meus pais, tá certo? Como que é essa forma em espanhol? Quando o sujeito não tiver explícito ou implícito na frase, eu trago aqui entre parênteses para vocês, tá certo? Lembrando que essa aula é para o 8º e 9º, desculpa aí, 9º ano. Vocês têm o mesmo conteúdo, então vocês terão a mesma revisão, tá certo? Assim como a mesma atividade avaliativa. Complete com vocabulário de viagem. Eu pedi vocês vocabulário de viagem. Cite para mim 5 sítios de visitação, 5 lugares de visitação. Como esses nomes podem ser? Por exemplo, eu posso visitar praias, museus, tá certo? Coloque 5 aqui para mim. Obviamente, serão necessários para a sua atividade avaliativa. 5 sítios de hospedagem. Onde eu posso me hospedar? Como é que chama hotel? Como é que chama albergue em espanhol? Tá certo? Coloque 5 para mim. Na letra C, vou levar para cima o arquivo. Eu peço 5 meios de transporte. Nós já até estudamos isso no 7º ano, certo? Se eu estou falando de viagem, eu também falo de locomoção. Então, eu preciso saber quais são os meios de transporte. Eu posso viajar como? Em avião, de carro, de trem, não é isso? Coloque esses nomes de transportes aqui, por gentileza. No 5, você vai escrever outros meios de transporte. Ó, fiz todos aqueles que nós aprendemos já no 7º ano. Uma coluna em português, uma outra coluna em português para economizar aí espaço. Escreva os nomes correspondentes na frente em espanhol, tá certo? Alguns desses nomes aparecerão na sua atividade avaliativa. Nós, desde o 6º ano, falamos sobre falsos cognatos, mas esse ano estamos estudando com mais propriedade. Tem a tabelinha na outra atividade, com os falsos cognatos que estão aqui na coluna da esquerda. Por favor, tentem relembrar os nomes, coloque seus significados na coluna da direita. Alguns são simples para a gente pelo uso. Apelido, o que é apelido em espanhol? Como eu falo em português? O que é assinatura, aula, classe? Coloque seus significados em português aqui na frente, tá certo? Finalizando, para relembrar, e como a gente estava falando sobre festas,
nas nossas aulas, era importante que a gente soubesse as estações do ano. Vocês já sabem isso desde o 6º ano. Coloque aqui os nomes referentes. Era só uma forma de, fazendo avaliação em sala de aula, a gente ter uma forma de ter uma questão mais simples para a gente cobrar, tá certo? Deixei embaixo os mesmos links com videoaulas, importantes às vezes o verbo de vocês relembrarem. Estudem para a nossa avaliação de sexta-feira, tá certo? Bons estudos aí, beijo para todos.